Paulo Ricardo Silva Ferreira. Aos 5 anos de idade, não gostava de dançar, tampouco curtia aquelas atividades do jardim de infância. Logo consegue convencer os pais a entrar no primeiro ano do colégio para aprender a usar as letras. Uma garagem aparentemente vazia na casa do vizinho, um quadro negro, um giz. Ambiente perfeito para o imaginário deste menino tímido, criar uma sala de aula repleta de alunos, para quem ele, de maneira fluente e com desenvoltura, ministrava as primeiras aulas da sua vida. O quadro era a sua tela e o giz, o pincel. Muito além dos exercícios e fórmulas e conceitos, perguntas borbulhavam na cabeça em busca de respostas. No primário, uma professora, que ele ainda lembra o nome, professora Ruth, falou sobre a importância da ciência e pediu para a turma realizar uma experiência científica. Colocar 3 peças de roupas molhadas no varal e observar o que aconteceria. Este era o desafio. Convence a mãe a ajudá-lo, e após 3 horas de observação, a primeira decepção. A mãe já sabia do resultado. Na aula seguinte, a professora perguntou quem havia feito a tarefa. Salientou que não seriam advertidos caso não as tenham realizado. Paulo levantou o braço. Logo, percebeu que estava sozinho. Quanta vergonha! A professora aproveitou o acontecido e didaticamente esclareceu que poucos possuem o espírito de observação, que a maioria das pessoas se convence com a fala dos outros. Bem, foi o momento em que Paulo descobre mais uma diferença em relação aos seus colegas, além da idade, é claro. A curiosidade fez Paulo aprender a mexer em eletricidade, hidráulica, mecânica, claro, depois de muitos curtos-circuitos, vazamentos e peças quebradas. É chegada a hora dos exames. Admissão, seleção para o científico e vestibular. Que período de estresse! Muitas definições. Aquele menino cresceu e aos poucos o quadro negro da garagem foi se materializando e dando espaço a lousas nas salas de aula de cursinhos, da faculdade, depois como chefe de departamento, professor em cursos de pós-graduação e treinamentos empresariais. Graduou-se em administração de empresas, fez pós-graduação em administração hospitalar e, finalmente, o doutorado na Universidade de León, na Espanha, em financiamento da saúde. De caminhar calmo, com os livros embaixo do braço, olhar macio e sorriso acolhedor, voz baixa e de poucas palavras, se transforma num gigante falante que hipnotiza a classe por horas a fio. Assim como o Pateta, aquele do desenho que ao pegar o volante se transforma num poderoso motorista. Mas qual é a magia da aula do professor Paulo? Ele entra na sala, deposita a bolsa e livros sobre a mesa, calmamente segura o giz e, em silêncio, escreve lá no canto superior esquerdo do quadro negro: pensar dói. A leitura feita mentalmente por cada um dos alunos da classe parece reverberar no espaço. Será uma provocação? Um desconforto consciente? Uma luz no fim do túnel? Não precisava escrever longos textos, apenas uma palavra. Uma palavra que, como um fio de linha puxado de um novelo de lã, vai se desenrolando, desatando os nós num raciocínio fluido, expressando pensamentos que vão se construindo na mente como peças e engrenagens que se encaixam e dão sentido à forma. Desde as aulas de física no cursinho pré-vestibular, até os momentos de ajuda ao filho no estudo da matemática, dizendo que a matemática é vaidosa como linguagem figurativa para mostrar a necessidade do capricho e organização no caderno e nos estudos, dedicou sua vida acadêmica aos conhecimentos do ser humano e às suas relações com o outro. Aprendeu e ensinou sobre sociologia, antropologia, filosofia, neurociência cognitiva comportamental, psicologia, comportamento humano e organizacional. Provas de uma única pergunta:
Jogos lúdicos, desafios, palestras, dinâmicas, filmes, aparentes brincadeiras de criança se transformam em ferramentas didáticas para o despertar do pensamento de seus mais de 10.000 alunos nesses longos 47 anos de sala de aula. Mas e o que será que esses tantos e queridos alunos, orientandos e estagiários pensam e lembram deste querido professor? Vamos ouvi-los? Quero mandar um grande abraço ao Dr. Paulo Ferreira, que foi nosso professor nas pós-graduações aqui em Erechim. Realizamos 5 pós-graduações, eu tive o privilégio de ser aluno dele na pós-graduação de gestão estratégica. Suas aulas, sua motivação, seu conhecimento mudam as nossas vidas. Um grande abraço, Dr. Paulo, felicidades e tudo de bom para o senhor. Olá, eu sou a Ana, eu fui aluna do professor Paulo em 94 e de lá para cá a vida inteira. O professor Paulo é um professor que tem a habilidade de olhar o aluno dentro da sala de aula, perceber seus potenciais, suas habilidades e colocar a desenvolver. O professor Paulo falava na época em holismo, em situações holísticas, e eu não entendia muito, eu era muito jovem. E ele me instigou a estudar e eu fui estudando e me transformei numa gestora financeira holística. É uma gestora financeira fora da caixa. Eu sou uma gestora financeira hoje, graças aos ensinamentos dele, que não olha o balanço somente. Por trás do balanço existe uma série de situações de pessoas, de envolvimentos pessoais, de situações familiares, de situações, enfim, N situações. Porque as empresas são feitas de pessoas, os resultados são feitos de pessoas e o balanço é o compilado de tudo isso. Então, me transformei no gestor financeiro com essa visão das pessoas. Obrigado, professor, por ter cruzado meu caminho, obrigado por ter ficado no meu caminho, né? Eu sou evangelista minha vida inteira, né? Eu só tenho a agradecer. Grande abraço. Querido professor Paulo Ferreira, aqui é Edgar Poisel, da turma de MBA de Gestão de Pessoas, Estratégia e Negócios de 2014. O senhor influenciou bastante a minha vida em diversos aspectos. Eu passei a ver o mundo de maneira mais realista ou mais analítica. Passei a fazer diagnósticos de situações, de avaliar para onde eu quero ir. Aprendi com o senhor como se elabora estratégias para atingir metas ou objetivos. Isso me facilitou a vida, me deu qualidade de vida, me tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor. Muito obrigado. O senhor está sempre comigo. Eu tenho o senhor no meu coração. Muito obrigado e um baita Dia dos Professores para o senhor. Abração, tudo de bom. Tchau. Eu acesso um dos escaninhos da minha memória e vou parar numa noite de outubro de 2004. Eu estou numa sala de aula e o professor distribui polígrafos da capa laranja muito bem encadernados. Eu abro este polígrafo e na primeira página tem uma cebola com as suas camadas. E nessas camadas estão os valores natos e os valores adquiridos. Foi dessa forma o meu primeiro contato com o professor Paulo Ferreira. Meu nome é José Heron Nunes. Eu fui aluno da turma 03 do GPEM, Gestão de Pessoas, Estratégias e Negócios, na Fundação dos Administradores, quando esta ainda funcionava em prédio anexo ao CRA, na Marcílio Dias. Eu fiquei muito feliz quando a Cristiane me convidou para gravar algumas palavras para o professor Paulo, porque a nossa relação ultrapassou aquela relação típica aluno-professor, professor-aluno, porque nossos caminhos se cruzaram por diversas vezes, ainda depois daquele evento, daquele curso na Fundação, que
Duraram 2 muito bons e agradáveis anos, de uma relação ótima, de uma convivência muito fraterna e de grande aprendizado. Foi muito transformador para a minha vida profissional, principalmente. Depois disso, eu estava gerente de RH da CRM e a empresa contratou a consultoria do professor Paulo para montar um planejamento estratégico, onde nós trabalhamos juntos em torno de 2 ou 3 meses. Foi um trabalho também muito gratificante e onde houve muito aprendizado, e eu tenho certeza que serviu para nortear os rumos da empresa nos anos que se seguiram, porque nunca tinha sido feito nada igual naquele período. Agora, mais recentemente, em julho de 2020, eu estava trabalhando numa empresa em São Leopoldo e tive a felicidade de receber a visita do professor Paulo. E mais ainda porque ele foi me prestigiar, ele foi adquirir um dos meus livros. E quando um professor vai prestigiar um aluno, é sinal de que algo mais ficou naquela relação. Ser professor, para além daquele talento que muitas pessoas têm de transmitir o conteúdo, de transmitir a disciplina, a matéria, de uma forma eficiente, fazer com que o aluno aprenda e apreenda o conteúdo, tem que ter habilidades que não são todos que conseguem ter. É necessário interagir, orientar, conduzir, alimentar sonhos e esperanças. Em síntese, é encantar e inspirar. E isso tudo o professor Paulo sabe fazer com uma maestria e um brilhantismo que só ele consegue. Eu quero deixar, professor, aqui a minha mensagem, o meu abraço, e lhe dizer que o senhor tem em mim um amigo e um admirador, e que se o senhor precisar de mim para qualquer coisa, saiba que eu estarei sempre à disposição. E encerrando essa mensagem, eu lhe desejo uma vida longa, muito abençoada, com muita saúde, para que o senhor possa ainda, nos seus caminhos, encontrar muitas pessoas e poder, com os seus ensinamentos, melhorar a vida delas e melhorar este mundo que está tão carente de pessoas que tenham luz própria. Um grande abraço para o senhor, um abraço para a Angelita, para o Ramon. Fique com Deus. Falar do professor Paulo, eu posso resumir em algumas poucas palavras que eu acho que mostra claramente o seu trabalho e a sua vida, que é harmonia nas diversas áreas da vida, vocação e também visão do contexto que a gente vive e visão daquilo que é o ser humano. Então eu aprendi muito, e a caminhada com ele alguns anos atrás no MBA realmente fez muita diferença na minha vida. Saúde, alegria, professor, e que seja um grande dia do professor. Um abraço grande. Professor Paulo, eu nunca vou esquecer o quanto tu insististe para que eu fizesse a MBA, Formação de Gestores, pelo Instituto Eckart. E eu te dizia que eu não era gestor, eu era médico. E não sei se tu lembras, mas eu decidi na tarde do dia da primeira aula a fazer aquele MBA. E aquilo, sem dúvida, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha carreira profissional. Então eu te agradeço muito todo o incentivo que tu deste,
todo o caminho que tu mostraste de uma forma ou de outra e que continua mostrando. Na verdade, essa é a essência do professor, né? Mostrar para os alunos os melhores caminhos. Então, nesse dia, queria te dar meus parabéns pelo grande professor e pelo grande amigo que és também. Um forte abraço. Olá, sou o Michael, da turma do MBA, Gestão de Pessoas, Estratégia e Negócios de 2014. Com muito orgulho digo que fui aluno do professor Paulo, né? E só tenho a agradecer realmente por todos os ensinamentos, todo o conhecimento passado por ele, toda a troca, né? Ele nunca nos dizia, né, eu vim aqui ensinar, ele sempre nos dizia, vamos trocar experiências, trocar informações, trocar conhecimento. E esse é o enriquecimento que fica, né? E muito do que eu coloco em prática hoje na minha atividade, no meu trabalho, né? Eu trago das experiências, né? Do conhecimento adquirido e compartilhado naquele período. Professor, um forte abraço, né? E continue sempre, cada vez mais, né? Se faz mais necessário o trabalho da forma com que o senhor faz. É inspirador. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, feliz dia do professor. Caro professor Paulo Ferreira, hoje é um dia especial, desejando para ti um feliz dia do professor. Quero agradecer as aprendizagens que você me passou. Me ensinou 2 palavras importantes e fica sempre na minha memória: equilíbrio e ponderação. Nada ao extremo. Sempre através dessas palavras, conversando em equilíbrio e ponderação para resolver os problemas ou até mostrar alegrias. Muito obrigado. Beijo, aqui é Marli Nunes. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rogério e hoje eu vim aqui contar uma historinha para vocês. Enfim, o ano era 2002, estava eu iniciando um desafio em um grupo educacional em Porto Alegre. E em 3 meses de experiência nesse grupo educacional eu já tinha pedido desligamento por 3 vezes, até que resolvi então procurar um curso de gestão de negócios. Comecei a fazer o MBA e tive a grata surpresa e o prazer imenso da minha vida de conhecer uma pessoa espetacular. Aquelas pessoas que vêm ao mundo, que Deus coloca no mundo para mudar a vida das pessoas. E lembro que ele me fez uma proposta muito interessante que era: pede demissão e vamos trabalhar como consultoria. Eu disse: mas professor, vou perder meu fundo de garantia, meu INSS? E lá ele me deu uma lição muito importante. Ele me disse assim: Rogério, quando a gente não tem a carteira assinada, parece que a gente perde o chão, mas na verdade o que a gente perde é o teto. Porque o que vai te garantir na tua vida, no teu futuro, é a tua competência e não algum papel que tu tenha assinado. Não vai ser o teu fundo de garantia ou o teu INSS que vão resolver a tua vida. Enfim, meio receoso, né? Comecei a tocar essa vida de consultoria, acabei me tornando sócio daquele grupo educacional com uma grande ajuda espiritual, ajuda educativa, todo tipo de ajuda que vocês podem imaginar. Hoje eu estou aqui em São Paulo, eu sou um dos 17 sócios do grupo Cacau Show, cuido do braço de varejo da marca. Posso dizer para vocês que uma pessoa realizada e que todos os dias eu toco o coração de muitas pessoas aqui com os nossos produtos, com os nossos serviços, e que se eu posso dizer que uma pessoa responsável por ter me colocado no caminho, no prumo para poder atingir os meus objetivos, foi o professor Paulo Ferreira. Um beijo no seu coração, professor. Saiba que aqui o senhor tem um seguidor, um admirador que lhe ama muito. Um beijo, até mais. Querido professor Paulo, nesse dia 15 de outubro, eu quero lhe agradecer de coração a todo o apoio, a todos os ensinamentos que você me concedeu durante esse período que você foi meu professor. Você facilitou a minha entrada no MBA, apoiou,
E eu aprendi o que é uma gestão estratégica, o que é um plano de ação, como fazer melhorias na área da saúde. Eu devo muito um agradecimento a você, muita gratidão, porque você não só ensina o que é teoria, o que é estratégia, como você ensina o lado humano, como respeitar as pessoas, como a gente tem afetividade no nosso ambiente de trabalho. Obrigada sempre, e que você possa estar ensinando muitos alunos e contribuindo ainda por um longo tempo para a nossa área, que precisa tanto de auxílio de pessoas como você. Felicidade, saúde ao lado da sua família. Grande beijo. Professor Paulo, que alegria é poder falar desse ser humano tão cheio de conhecimento, de luz, de generosidade e de humanidade. Eu fui aluna do professor no curso de MBA em Gestão de Pessoas, mas eu o chamo de mestre porque ele me ensinou muito além do que ele podia me ensinar numa relação professor-aluno em sala de aula, né? O professor Paulo nos traz experiências ricas de vivência, nos apresentava um mundo para além daquelas paredes, me trouxe ensinamentos que eu trago até hoje para minha vida. E depois, né, naquele momento em que eu era aluna dele, o professor Paulo, a Angelita e o Ramon foram morar num lugar muito especial, né, cheio de verde, cheio de natureza, cheio de vida, cheio de cores, lá em Dois Irmãos. E ele possibilitou que nós, alunos do curso, naquele momento, fizéssemos um momento de formação. Era uma formação quinzenal, se eu não estou equivocada, lá na residência deles. Então eles nos acolhiam como alguém que acolhe uma família. E nós passávamos o dia lá, nós fazíamos almoços, a gente tinha aula, a gente teve um projeto que a gente queria fazer uma estufa, ela não foi muito exitosa, mas a gente sabe que os ensinamentos, eles vêm justamente daí, né? Dessas lições da vida prática, que nem sempre saem como a gente deseja, mas que nos instrumentalizam, que nos dão resiliência, que nos dão ensinamento, que nos dão vivências. E quando nós estávamos todos lá, era sempre um momento de aprendizado para a vida. E a esposa do Sr. Paulo, Angelita, me ensinou a meditar, escutando, né, o canto dos pássaros. Eu aprendi tanta coisa para minha vida, né? Eu aprendi a sentir cheiro de mato e sentir saudade desse cheirinho, que é uma novidade para mim. Eu continuo com medo de galinhas, mas eu aprendi também sobre a importância de uma alimentação mais saudável. Então, assim, às vezes a gente nem se dá por conta do quanto a gente está aprendendo, mas depois, com o transcorrer dos anos, a gente vai percebendo o quanto a gente aprendeu daquelas trocas, né? E, mestre, eu só tenho te agradecer por tu ter me tornado uma pessoa melhor, por tu ter, né, me sensibilizado, me instrumentalizado para a vida, pelos ensinamentos do MBA e por tudo que a gente viveu, né? O professor me dava caronas muitas vezes, e uma vez eu tive a oportunidade de dar carona pro professor no meu ônibus, né? E ele ficou encantado com aquilo, ele adorou passar o cartão no ônibus. E ele foi vivendo ali aquele momento, vendo o trânsito, vendo, né, o que estava acontecendo ali no entorno do nosso deslocamento, de uma outra forma de quem está sempre dirigindo, né? Então, e aí ele me disse que eu tinha proporcionado uma experiência importante para ele também, né? Então, daí que a gente percebe, né, a humildade dele e de como a gente aprende sempre, nos pequenos momentos, né, que ficam gravados nas nossas memórias. E eu tenho muitas memórias positivas aqui, no meu coração. Então, professor, essa homenagem é mais do que merecida
e eu quero lhe dizer que eu lhe admiro profundamente, que estar contigo e ter vivido esse período juntos geraram impactos na minha vida. E assim, um professor por onde, né, por onde ele vai andar, ele vai encontrar um pedacinho dele, né? Porque a gente leva conosco um pedacinho de ti. Muito obrigada. Que tu continues, né, semeando conhecimento, sabedoria, sensibilidade, humanidade. Que tu seja sempre muito feliz e que teu caminho seja de muito êxito. Obrigada por tudo, mestre. Eu te adoro. Feliz Dia do Professor ao nosso mestre e facilitador, Paulo Ricardo Silva Ferreira.